Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória. Que bom estar aqui novamente com vocês. E bendito seja o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo por enviar o Espírito Santo para falar aos nossos corações e também nos motivar a lermos, a ouvirmos e também assistirmos a tudo aquilo que serve para edificar o nosso caráter, meus amigos. E, irmãos, até onde vai a imaginação do homem após o pecado? O que o homem carnal é capaz de inventar para se satisfazer, meus amigos? Bom, certamente nós só vamos ter respostas completas para essas perguntas quando nós estivermos lá no céu, naqueles 1000 anos, e pudermos então acessar os registros da vida daqueles que irão perecer eternamente, porque, como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E essa cena descreve então a participação dos justos no julgamento dos ímpios, e para isso precisamos então ter acesso aos pecados daqueles que não poderão herdar a vida eterna. Mas, queridos, mesmo antes de nós termos plena consciência de até onde pode ir a mente carnal, hoje já temos uma boa ideia da maldade do homem, da sua capacidade de sentir prazer naquilo que é mórbido e também cruel. E, amigos, um anúncio de uma jaqueta de couro de cabra com capuz no valor de R$ 5.756, que estava em um site britânico que era especializado em moda produzida por artistas independentes, nesse anúncio havia uma observação dizendo o seguinte: com ossos de costela humanos genuínos e costurados à mão. Pois é. Até parece brincadeira, só que isso é uma pura realidade. E esse estilista chamado Putra chamou a atenção do mundo pela primeira vez lá no ano passado, em 2021, quando ele então divulgou a imagem de uma bolsa de língua de jacarés e que tinha uma alça feita da espinha dorsal de uma criança humana que teria tido osteoporose, e na época o valor cobrado por essa peça era o equivalente a R$27 mil. Bom, hoje esse estilista da Indonésia ele acabou se tornando alvo da Polícia Federal por um suposto tráfico internacional de órgãos humanos, e agora ele está sendo acusado de receptar uma mão e 3 placentas de origem humana que foram vendidas e também enviadas pelo correio por um professor de anatomia da Universidade do Estado do Amazonas. Amigos, isso é só a ponta do iceberg. Mas existem pessoas, por exemplo, que já entraram na Deep Web e ficaram extremamente chocadas ao verem o tamanho da maldade do ser humano. Mas como que um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus pode ficar tão longe do ideal do Senhor? E é bem provável que talvez agora vocês estão dizendo, por causa do pecado. Mas, amigos, onde se originou o pecado? Bom, o pecado se originou no coração de um ser angelical que vivia na presença do próprio Deus. Irmãos, em um determinado momento, Lúcifer foi tão longe em sua rebelião que a presença do Espírito Santo foi removida do seu coração, e quando isso aconteceu, começou então um processo de demonização da mente daquele que era o sinete da perfeição, conforme está relatado lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12. Veja, se não apenas Lúcifer, mas também seres celestiais que por milênios tinham a lei de Deus escrita em seus corações, após eles perderem a presença interior do Espírito Santo, se transformaram em demônios, seres que conviveram por milênios na presença daquele que é a própria essência do amor e que aprenderam por milênios a amar o seu semelhante, após perderem então a habitação interior do Espírito Santo, se tornaram em psicopatas sedentos por sangue e que se alegram com toda sorte de desgraça. Então, o que se pode tornar o ser humano quando o Espírito Santo se retira da sua vida? Bom, o espírito de profecia ele responde essa pergunta da seguinte forma: tais homens são
piores do que os animais. São demônios em forma humana. Está em Testemunhos Seletos, volume 1, página 269. Amigos, hoje a graça ainda está estendida sobre a humanidade e o Espírito Santo está trabalhando no coração dos homens e também refreando muitas atrocidades que poderiam ser feitas. Contudo, chegará um momento em que Jesus vai tirar as suas vestes de sacerdote e vestir as vestes de vingança, lançar o incensário sobre a terra e fazer a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso está em Apocalipse 22, versículo 11. Irmãos, a partir do momento em que o Espírito Santo deixou de agir no coração dos anjos, eles se tornaram demônios, mesmo tendo aprendido por milênios sobre a lei de Deus. Então, quando o Espírito Santo deixar de agir no coração daqueles que não receberão o selo de Deus, o que eles vão virar? Bom, falando sobre o momento em que os justos vão ser libertos do decreto de morte, o Espírito de Profecia diz assim: foram subitamente libertos da negra e terrível tirania de homens transformados em demônios. Maranata, página 289. Amigos, quando a porta da graça se fechar, independente de serem mundanos, ou budistas, ou espíritas, ou católicos, pentecostais, ou adventistas do sétimo dia, todos aqueles que não receberem o selo do Deus vivo ficarão sem a presença do Espírito Santo. E se os anjos, sem o Espírito Santo, se tornaram em demônios, então vocês já sabem o que acontecerá com cada ser humano que não for selado. E, sabendo que em breve a porta da graça se fechará, o que nós estamos fazendo para não nos assemelharmos a demônios naquele tempo? Será que nós estamos lutando com Deus em oração para que Ele nos purifique e também nos encha com o Espírito Santo para então podermos receber o selo? Ou será que nós estamos vivendo despreocupados, não nos importando em termos uma mente semelhante à de um demônio após o fechamento da porta da graça? Bom, em um dos cercos que Israel passou, a palavra de Deus ela revela que mães acabaram comendo os seus próprios filhos. E amigos, naquele momento ainda não era o tempo de uma angústia como nunca houve e como jamais haverá. Portanto, não corramos o risco de nos tornar demônios humanos e, ainda por cima, perder a nossa salvação, mas estudemos sobre o que está por vir, porque se assim fizermos, nós vamos ficar conscientes da realidade do que é esse grande conflito, então passaremos a verdadeiramente buscar o Espírito Santo para que naquele tempo, em vez de sermos considerados como filhos do diabo, que possamos então ouvir o Senhor dizer a cada um de nós: esse e essa são meus filhos amados e neles eu me alegro. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus irmãos, mas antes vamos fazer uma oração. Nosso eterno Deus e Pai, muito obrigado por nos conceder a bênção do Espírito Santo. E Senhor, ajuda-nos a entendermos verdadeiramente o que significa esse grande conflito entre Cristo e Satanás e nos ajude a tomarmos a cada dia uma decisão firme ao lado do Senhor. E isso nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.